Graça e paz, queridos. Ótima noite a todos. É bom estarmos aqui neste que é o primeiro domingo do mês de maio, mês da família. E como estivemos anunciando nos meses anteriores, não poderíamos desprezar, não poderíamos deixar passar em branco esse mês com um foco no cuidado familiar, com uma atenção específica diante de todos esses momentos que temos atravessados face à pandemia, face ao isolamento, alcançando de uma maneira muito frontal e direta as nossas famílias, não poderíamos deixar passar em branco, e esse mês será um mês muito especial. Temos nossos preletores convidados para todos os domingos do mês de maio. Nessa noite, o nosso preletor é o pastor Genilson Vaz, pastor da Primeira Igreja Batista de Ribeirão Preto, e também temos a alegria de sermos contemplados por amigos, louvando ao Senhor, abençoando-nos através de suas vozes e canções. Hoje teremos conosco o Marcos Góes, louvando ao Senhor, e no próximo domingo, permitindo Deus, também teremos um convidado bem especial, engrandecendo o nome do Senhor. Receberemos no próximo domingo, à noite, como aquele que ministrará a palavra, nosso querido Carlos Catito, psicólogo, membro do Eirene Brasil, do CPPC, e nós teremos ainda a presença especial de Estênio Márcios, louvando ao Senhor com suas belíssimas canções, bíblicas, e com mensagem fantástica. Então, estamos só começando o mês de maio, só abrindo o mês de maio, um mês de celebração, de festa, de superação, de conquista, um mês de aprendizado, um mês de crescimento em família. Vamos orar? Vamos orar nesse instante? Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado pelo privilégio de, como igreja, estarmos congregados, estarmos, ó Deus, unidos em torno do nome de Jesus, a fim de oferecermos um culto ao Senhor. Rogamos que Tu visites cada lar, cada família, que esse mês de maio seja um mês de restauração, seja um mês de cura, seja um mês de libertação, seja um mês de tratamento, seja um mês onde uma vez mais o Teu cuidado e o Teu poder se revelará, se manifestará a nós, Igreja do Senhor. Ó Deus, nós rogamos que Tu recebas e aceites o culto que estamos para Te prestar. Fala, ó Deus, ao nosso coração, através de cada ato desse culto, através da palavra lida, através da palavra cantada, através da participação do Marcos Góes, através da mensagem que o Senhor tem dado ao pastor Genilson Vaz para esta noite. Ó Deus, que ao término deste momento, deste encontro, nós não tenhamos dúvidas de que estivemos juntos, em um mesmo Espírito, louvando e engrandecendo a um Deus vivo, que tratou conosco, que falou conosco. Nós oramos confiados e agradecidos no precioso nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Nós vamos ler um texto da palavra. Em seguida, o Ministério de Louvor estará apresentando ao Senhor duas canções, e serão duas canções específicas, porque durante as canções nós também já teremos oportunidade de consagrar ao Senhor os nossos bens, apresentando a Ele os dízimos e ofertas, expressando a nossa gratidão e o reconhecimento da posição dEle como o nosso provedor, o nosso Deus provedor. Então vamos ler a palavra nesse instante. Salmo 127 é o texto que trago para a abertura do mês da família, e diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde
comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando falarem com os seus inimigos à porta. Este é um dos cânticos de degraus, ou dos degraus. Eram cânticos entoados nos degraus da chegada ao templo. O povo se reunia para celebrar, para cantar, para festejar. E aqui temos diante de nós um desses cânticos enaltecendo a nossa relação com Deus, e essa relação sendo vital, sendo indispensável para a saúde das nossas famílias. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É esta a nossa expectativa para o mês de maio. Um Senhor que nos edifique, um Senhor que fale conosco, que trate conosco, um Senhor que nos exorte, nos aconselhe, nos conforte, nos encoraje, um Senhor que feche as nossas feridas, um Senhor que promova a paz entre os irmãos, entre pais e filhos, um Senhor que restaure a alegria em família. É essa a nossa esperança para o mês de maio. E eu gostaria que você guardasse este princípio. Se não for Ele a edificar, se não for Ele o ponto de partida, se não for Ele o centro das nossas atenções, em vão serão todos os nossos esforços. Então, vamos louvar ao Senhor nesse instante. O Ministério de Louvor estará nos conduzindo com 2 canções e, repito, durante esse momento de celebração e de adoração, você aí de sua casa, fazendo uso do aplicativo do seu celular, lançando mão do Pix, a chave do Pix da igreja é o CNPJ, você tem aí na tela do seu televisor, na tela do seu computador ou do seu celular, e consagrar os dízimos e ofertas ao Senhor. Vamos adorá-lo, vamos louvá-lo com o Ministério de Louvor nesse instante. Amados, queridos, graça e paz a todos, amém? Boa noite a você que está assistindo esse momento de adoração aqui na casa do Senhor. Que o Espírito Santo possa estar visitando a sua vida, fazendo um renovo grandioso no seu coração. É um momento especial, é um momento de adoração, é um momento que nós estaremos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Eu convido a você para estar participando junto com a gente desse momento tão alegre e maravilhoso, amém? Declare: Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso. Ele é digno, digno de toda glória, digno de toda honra, e de receber hoje o louvor. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso.
Vem, Senhor, a minha vida oferecer. Queremos oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo diante da Tua presença, Pai. Aleluia. Comece a adorar, comece a dedicar a sua vida em adoração ao Senhor. Aleluia. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Vem, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Eu quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar te adorar, pois pra Te adorar foi que eu nasci, compreender o Teu querer, faça o que está em Teu eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado. Senhor, receba essa canção em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, amados. Vamos orar consagrando os dízimos e ofertas. Vamos orar colocando nossas vidas nas mãos do Senhor. Não é só consagração de bens, é consagração de talentos, é consagração de vidas. Esse é um tempo de entrega incondicional, rendição absoluta. Vida, talentos, existência, bens, tudo apresentados ao Senhor nesse momento. Nós vamos orar também e nós temos nossos motivos de gratidão, nossos motivos de intercessão. Vamos colocar diante do Senhor, continuar confiando ao Senhor as famílias enlutadas, vítimas da Covid. Vamos pedir a Deus que o Espírito Santo dele continue confortando cada um, cada querido, cada irmão, cada irmã, cada filho, cada esposa, cada esposo, nesse tempo tão delicado que atravessamos. Vamos colocar diante do Senhor também, e como expressão de gratidão, o restabelecimento, a volta para casa da mãe da Cristiane. Graças a Deus está em casa, pós cirurgia. Então nossa gratidão, nosso louvor tributado ao Senhor que conduziu tudo, e ela já está em casa.
Vamos também confiar ao Senhor a vida do Saulo. O Senhor continue sustentando o Saulo em suas poderosas mãos. Ele, a Fátima, a irmã Rose. Vamos continuar confiando ao Senhor a vida da Daniele, da Selma, da Mara, esses queridos nossos que estão tratando suas enfermidades, seguem cuidando da saúde e na dependência de Deus. Vamos orar nesse instante. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pelo cuidado Teu sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela condução que o Senhor deu a esse momento na cirurgia, ó Deus, da mãe de Cristiane. Obrigado por ela já estar em casa. Estamos, ó Deus, confiados no Senhor com o procedimento cirúrgico do Teu servo, irmão Jarbas, como também temos descansado confiada e esperançosamente no Senhor em relação ao tratamento de saúde do irmão Saulo, do Nelson, do irmão Enéas, da irmã Nelly, nossos queridos irmãos que seguem no tratamento no centro da cidade. Visita, Senhor, a cada um, toma nas Tuas mãos, Senhor, em especial a Daniele, a Mara, a Selma. Continua com a Tua boa mão sobre eles. Fala aos nossos corações, Senhor, que uma vez mais sejamos impactados pela Tua palavra, alcançados pela Tua palavra e edificados nela. Fica conosco, nós oramos confiados e agradecidos no precioso nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Nós temos no culto de hoje também a alegria da participação de Marcos Góes. Ele louvará o Senhor com 2 canções. Teremos então a ministração da palavra com o pastor Genilson. E no final da palavra do pastor Genilson, uma terceira canção será trazida à igreja para a edificação nossa. Então vamos adorar ao Senhor. Eu quero que você mantenha atento, mantenha ligado, sintonizado o seu compromisso com a beneficência da igreja. A cesta básica que estamos recolhendo e os gêneros alimentícios. Lembrando que domingo que vem é Dia das Mães e domingo que vem pela manhã, aqui no culto presencial, teremos uma homenagem às mães. Então, eu gostaria que você guardasse esse momento aí na sua agenda, reservasse na sua agenda, a despeito, de todo esse turbilhão que vivemos, não abriremos mão de prestar uma justa homenagem às mães. Não teremos aglomeração, não poderemos fazer como em outras épocas já fizemos, mas certamente elas serão homenageadas e lembradas, apresentadas ao Senhor de uma maneira muito especial no culto de domingo que vem pela manhã. Vamos então louvar ao Senhor com Marcos Góes e em seguida pastor Genilson, pastor da Primeira Igreja Batista em Ribeirão Preto, ministrando aos nossos corações, abrindo esse mês da família. Deus nos abençoe. Olá, irmãos e amigos da Igreja Batista Lírio dos Vales. É um prazer muito grande estar com vocês nesse momento. Aqui, pastor Marcos Góes. Não podemos estar, infelizmente, pessoalmente, mas viemos aqui para louvarmos juntos grandes exaltações e adorações ao nosso Deus. Vamos cantar. Que o seu coração esteja agora também junto comigo, louvando o nome do Senhor e engrandecendo o seu santo nome. Vamos juntos? És o meu bem-querer, meu mestre e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa.
mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afasta, me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me das a tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Com o fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Com o fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados,
totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Olá, querida Igreja Batista Lírio dos Vales, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, bela e preciosa cidade e certamente perfumada Igreja do Senhor Jesus. Quero saudar os irmãos nesta noite, primeiro domingo de maio, quando a igreja celebra a família, abrindo assim o mês da família. Saudando a igreja, quero saudar de modo especial pastor Ebenezer, grande amigo, colega de seminário, portanto há mais de 30 anos nós nos conhecemos a partir do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Quero saudar também, saudando o pastor Ebenezer, a sua esposa Vanúzia, seus filhos, o Vitor, a Ana Clara, a Nora, netinhos. Que Deus possa abençoar essa família preciosa, sobretudo o pastor Ebenezer, que com tanta alegria e entusiasmo tem liderado esta boa igreja, Lírio dos Vales. E nessa noite, irmãos, de celebração da família e de abertura do mês da família desta boa igreja, ainda que numa plataforma digital, nessa tecnologia que Deus nos ofereceu nesse tempo de pandemia, eu quero trazer a reflexão da igreja e dos irmãos e ao nosso coração uma reflexão a partir do tema Deus restaura a família. Deus restaura a família. E para tanto eu quero ler um texto precioso e muito conhecido de todos nós, no livro de Jó, lá no Antigo Testamento, no capítulo 1 e os versos de 1 a 5, que dizem assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número dos seus filhos, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos, e quem sabe amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Aqui está, irmãos queridos, uma família modelo. Pai, a mãe, filhos e filhas, patrimônio, bens materiais, clima de festa, de alegria, uma família dentro de um modelo e um padrão de família. Mas sabe, irmãos, a partir desta família, a família de Jó, eu quero começar dizendo e afirmando algo que não é novidade. É que muitas coisas e muitas situações estão influenciando as famílias na atualidade, de tal maneira que algumas famílias
diferentemente deste pequeno texto que acabei de ler, não tem vivido o clima de harmonia na família, como vimos aqui no início do texto da família de Jó. Nós temos visto, contemplado, famílias onde, na verdade, nós vemos um verdadeiro campo de batalha, uma arena de guerra, onde mágoas, dores, lutas, ressentimentos, mágoas são o que tem dado a tônica de algumas famílias, num cenário, muitas vezes, de decepção, desencanto e traição. Assim sendo, desunião, tristeza, mágoas e lágrimas acabam arrefecendo, esfriando o ideal dos laços familiares, e isso tem feito com que famílias inteiras acabem se desagregando e deixando de fato de ser família. Isso nos faz pensar numa pergunta: será que é isso que Deus quer para nós, para a nossa família, para a minha, para a sua família? Será que é isso que Deus quer? Será que não há outra possibilidade além destas situações que nós temos visto e percebido? Creio que a situação que algumas famílias vivem hoje não é aquilo que Deus quer para nós nesse tempo. Os irmãos sabem, talvez aí na Lírio dos Vales, ou em Campo Grande, ou aí no Rio de Janeiro, como aqui em Ribeirão Preto, nós temos percebido que nesse cenário de 1 ano e pouco de pandemia, algumas famílias se extinguiram. Alguns casais entenderam que não poderiam mais continuar com o seu casamento. E em meio da pandemia, casais se descasaram. Será que é isso que Deus quer para a família? Nesse tempo que temos vivido, ora, meus irmãos queridos, pastor Ebenezer, liderança da Igreja Lírio dos Vales e igreja de maneira geral, não é isso que Deus quer para nós. Não foi isso que Deus pensou quando Ele criou a família. Quando Ele formou o homem, e depois vendo que o homem estava só e por isso triste, formou a mulher e entrelaçou-os através do casamento, dando-lhes filhos. Foi a princípio isso que Deus planejou para a família. Deus fez a família para ser feliz, agregada e saudável, e não para uma jornada de desentendimentos. Deus criou a família para que houvesse nela um ambiente de alegria, paz, transformação e felicidade. Mas a grande notícia, irmãos queridos, é que Deus restaura a família. Eu sei que você crê nisso como eu creio. Quero reafirmar: Deus restaura a família. O nosso Deus é o Deus que pode transformar lares, transformar famílias num verdadeiro ambiente de paz, alegria e amor. E é sobre isso que quero compartilhar com os meus irmãos da Igreja Lírio dos Vales nesta noite de abertura do mês da família. E quero falar isso a partir desse texto que li e de alguns outros que quero trazer ao nosso coração durante esta breve reflexão. Irmãos, o livro de Jó fala sobre a história de Jó, começa falando sobre a história de Jó, como você viu, começa na verdade trazendo a biografia de Jó, eu diria uma pequena biografia. Íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Eis aqui a biografia deste homem. Que biografia, ao mesmo tempo que simples, porém profunda. Um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Quantos filhos têm a alegria de olhar para os seus pais e dizer: o meu pai é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A minha mãe é uma mulher de oração e de vida piedosa. E esses filhos que olham para os pais assim, certamente terão a alegria de viver na mesma caminhada que seus pais. A biografia de Jó nos mostra um homem de compromisso com Deus. Por isso Deus o estava abençoando. Ao mesmo tempo que o livro começa falando da história de Jó, fala da família de Jó. A narrativa inicial mostra que Jó vivia tranquilamente com sua família num ambiente de serenidade e paz e também de bênção material. Ele era um homem rico, diz o texto, que ele é o maior naquele tempo. O
o mais importante no seu tempo, uma família feliz. No entanto, a partir do verso 6, que nós não lemos, mas depois você vai ler e você já conhece, a partir do verso 6, nós encontramos que Satanás, inimigo da família, porque é inimigo de Deus, nós encontramos que Satanás vai diante de Deus e pede autorização para tocar na vida da família de Jó. E aqui nós já encontramos uma primeira lição interessante, irmão. Satanás não tem todo o poder que às vezes alguns acham que ele tem, que alguns atribuem a ele. Ele foi pedir autorização para mexer no servo do Senhor. E o Senhor até autorizou, porque tinha um propósito para a vida de Jó e da família de Jó. Deus tinha um propósito, porque Deus não age sem propósito. No capítulo 42 de Jó, nos versos 1 e 5, nós lemos assim: então respondeu Jó ao Senhor, dizendo, e depois Jó vai dizer assim: como o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Deus tinha lá um propósito para a história e para a trajetória deste homem. Eu quero ressaltar, irmãos queridos, então, que o ataque sofrido pela família de Jó, e foi um ataque terrível, conforme você conhece o texto, e nós vamos destacar aqui, esse ataque foi feito pelo diabo, que é inimigo da família e quer de fato destruir a família. Mas olha, ele pode acontecer por outras situações. Pode ser que o diabo não esteja mexendo diretamente na sua família de modo direto, mas há situações tantas vezes em que nós somos levados a errar, a falhar na nossa relação familiar, e por nossa muitas vezes infidelidade ao Senhor, com escolhas contrárias ao Senhor, desagradamos a Deus, e nós precisaremos da restauração que Deus dá. A família de Jó, então, irmãos, pode servir como um grande exemplo para nela nos espelharmos, porque ela passou por vários problemas. Mas eu queria destacar nesta noite pelo menos 5 áreas fundamentais na vida de uma família onde houve abalo nessa família de Jó. A primeira área que foi atacada na família de Jó foi a área das finanças. Que coisa interessante. Começou pela área financeira. Logo de início, o livro mostra que a família de Jó sofreu na área financeira. O capítulo 1, os versos 13 a 17, irmãos, dizem assim: olha, e sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro de Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos seus servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te esta nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para vir trazer-te esta nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer esta mensagem. Os irmãos perceberam que o primeiro abalo foi na área financeira, o patrimônio de Jó. Ora, ele era um homem que tinha muitos animais, rebanhos e rebanhos, e esses rebanhos é que faziam o sustento da sua família. Ele era um homem que hoje seria chamado de um grande pecuarista. De uma hora para outra, Jó passou de um homem rico e cheio de posses para um homem pobre sem patrimônio algum. Sabe, irmãos queridos, um grande problema que ainda assola e aflige a família na atualidade é a área financeira. Jó passou por essa experiência terrível. Você imagina ele receber mensageiros para lhe dar essas tristes notícias da sua perda patrimonial? Muitas vezes, não é talvez o caso da sua família nem da minha, da perda patrimonial, até porque não somos ricos, nós, mas tantas e tantas vezes esse problema financeiro atinge a família na atualidade.
O desemprego tem sido uma marca característica deste momento. Nós já vínhamos numa caminhada de desemprego e a pandemia, a famosa pandemia, afetou ainda mais a empregabilidade na família brasileira. Pode ser que nesse momento, algumas famílias da igreja estão com alguém desempregado, ou os dois, ou toda a família desempregada. As igrejas passaram a dar apoio para as famílias, porque as famílias foram as que mais foram afetadas. As contas continuam chegando e o pagamento tem que ser feito. Jó passou por uma experiência terrível que na atualidade também nos aflige. E às vezes o problema financeiro não é nem porque falta o dinheiro, mas porque não se administra de modo correto o dinheiro. Às vezes há uma disputa entre marido e mulher. Há casais que não se entendem pela administração do cartão de crédito. Quantas vezes a esposa está usando o cartão e o marido não queria que ela usasse naquele momento? Eu tenho um grande amigo e certa feita estava com ele num café aqui em Ribeirão Preto, conversando, tomando um café, e de repente o celular dele fez um sinalzinho. Ele pegou o celular e olhou e falou: olha, minha esposa acabou de fazer uma compra no valor X no lugar tal. O aplicativo disse para ele que a esposa estava usando o cartão, e não era proibido, eles estavam de acordo com isso. Mas muitas vezes há um desacordo nessa questão, e o problema financeiro pode nem ser a falta de dinheiro, mas a má administração do dinheiro. Muitas vezes porque os pais não sabem dar limites aos filhos, filhos que querem o melhor, a melhor marca, a melhor roupa, o melhor tênis. E muitos pais, não sabendo medir isto, acabam se enrolando financeiramente, porque não conseguem administrar junto aos filhos esta questão. Finanças é um problema que continua atingindo a família nessa atualidade. Jó nos dá o exemplo de que passou por um terremoto, eu diria uma tsunami na área financeira. Se esse é um problema que a sua família enfrenta, meu irmão, minha irmã, é sempre importante refletir em como resolver, como melhorar. A segunda área que foi afetada na família de Jó, meus irmãos, foram os próprios filhos. Que coisa interessante o relato vai nos dizer. Os filhos sofreram um ataque terrível. No capítulo 1, na continuidade 18 e 19, nós lemos assim: estando ainda este falando, veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a notícia. Meus irmãos, que cenário e que cena você pode imaginar, traduzindo para a nossa linguagem mais presente. Os filhos e filhas de Jó, 10 filhos, 7 homens, 7 mulheres, estavam numa festa de família, na confraternização da família, certamente na churrasqueira, se deliciando com o churrasco, com a picanha, com a Coca-Cola gelada, ali batendo papo, conversando, colocando em dia todo o assunto da família e dos filhos, certamente falando dos pais que eram bênção na vida deles. Aí chega um servo de Jó, chega correndo ofegante na casa e diz: olha, os seus filhos, Jó, estavam felizes, celebrando, churrasqueando, e eis que de repente um vento muito grande veio de além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, essa casa caiu sobre os jovens filhos e esses morreram. Irmãos queridos, Jó recebe essa notícia. Logo após receber a notícia da perda de patrimônio, de estar pobre, ele agora recebe a notícia de que seus 10 filhos haviam acabado de morrer num acidente muito grave. É provável, e quero crer, que você nunca passou por uma experiência como essa, que você nunca teve que receber esse tipo de notícia na sua família. Porém, Jó perdeu os filhos por esse grave acidente, e muitas vezes as nossas famílias, inclusive famílias das nossas igrejas, estão perdendo filhos
não por acidente, mas porque outras coisas os arrastam, os tiram de dentro do lar, do seio da igreja. Quantas vezes alguns pais têm perdido os filhos para o mundo das drogas e já não sabem mais o que fazer. Outros perderam seus filhos porque esses se tornaram tão rebeldes e desobedientes que já não há mais controle sobre eles. Há aquelas famílias que já abandonaram os filhos e os filhos já não têm nenhuma relação com a família. Enfim, nós acabamos vendo pais e mães, famílias inteiras, chorando a perda dos seus filhos. Meu irmão, minha irmã, como anda o relacionamento com seus filhos? Quer sejam pequenos, quer sejam adolescentes, quer sejam jovens, quer sejam adultos e até casados, porque não deixam de ser seus filhos. Eu me lembro que a minha mãe, ainda viva, ela sempre dizia para nós, filhos adolescentes, 6 filhos, ela dizia o seguinte: pode estar maior do que eu, pode estar barbado, mas se não ouvir a minha orientação, nem que eu suba na mesa, mas eu vou discipliná-lo, vou fazer a disciplina acontecer. Como anda a sua disciplina com os filhos? No diálogo, na correção. Como anda o seu relacionamento com os filhos? Na idade infantil dos meus filhos, nós temos um casal de filhos que hoje são jovens. Eu me lembro que nós analisávamos de vez em quando, de surpresa, a mochila da escola. Quando eles chegavam da escola, nós pedíamos a mochila e verificávamos o conteúdo da mochila, o conteúdo dos cadernos e livros. Como você investe no relacionamento com seus filhos? Jó teve uma perda terrível. A terceira área que foi afetada na vida de Jó foi a própria saúde de Jó, meus irmãos. O capítulo 2, verso 7, diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, da planta do pé ao alto da cabeça, feridas malignas. Agora nós temos um homem com a saúde debilitada, purulento, feridas que descascavam, que cheiravam mal, uma espécie de lepra bem abrangente. A saúde de Jó agora estava totalmente afetada. Meu irmão e minha irmã, pare para pensar comigo. Um homem rico com um currículo precioso aos olhos de Deus, um homem íntegro, justo, que amava a Deus e que se desviava do mal, que agora perde o patrimônio e se torna pobre, perde os filhos, não tem mais os filhos, e agora a sua saúde foi totalmente afetada. Meus irmãos queridos, em alguns momentos a nossa saúde fica debilitada. Estamos vivendo um tempo muito diferente. Aí em Lírio dos Vales, aqui na Primeira de Ribeirão Preto, aí no Rio, aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo, temos vivido a famosa e tão propalada pandemia do Covid-19, quando a saúde de tanta gente foi abalada. Quantas perdas porque a saúde foi afetada. Quantos problemas oriundos de várias enfermidades. Sabe, meus irmãos, em alguns momentos há casais, existem casais, que quando a saúde do cônjuge fica debilitada, fica fragilizada, eles se esquecem daquilo que disseram no altar do casamento: na saúde ou na doença, na saúde ou na doença. Muitas vezes esses votos são desprezados quando o cônjuge se torna um enfermo, carente e necessitado. A pandemia nos tem ensinado tantas vezes esta situação. A quarta área que foi afetada na família de Jó foi o próprio casamento, o casamento de Jó. O capítulo 2, verso 9, nós lemos assim: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Agora o abalo vem no casamento, na esposa, a partir da esposa. Já não bastasse a notícia de ter perdido o patrimônio, de ter perdido os filhos, de agora estar totalmente doente, agora vem o casamento. A esposa de Jó, vendo todo aquele quadro, aquele cenário caótico,
já não tinha mais o que acontecer, ela desiste de tudo e toma uma decisão que a gente chama de a decisão mais fácil: desista de tudo, desista de tudo, vamos fugir, vamos acabar com isso, vamos dar cabo da vida. É isso que ela disse para Jó: amaldiçoa a Deus e morre. Nessa frase nós vemos uma mulher também temente a Deus, porque ela disse: amaldiçoa a Deus e morre. Se você amaldiçoar a Deus, certamente sua vida vai acabar. Era isso que ele está dizendo. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos a tendência de julgar a mulher de Jó por causa dessa frase, dessa experiência, desse momento traumático. Mas se nós olharmos com os olhos humanos e nos colocarmos no lugar dela, sabe o que vai acontecer? Muitas vezes, alguns de nós diríamos a mesma coisa: não serve, não dá mais, não vamos mais, não consigo mais, eu não consigo mais. O casamento de Jó agora foi afetado, e na hora que Jó mais precisou do incentivo, companheirismo, compreensão por parte da sua esposa, o que aconteceu foi o contrário. Ela estava também estressada, fragilizada, e ela então coloca para fora toda a sua crise. E é assim que muitas vezes acontece com várias famílias na atualidade. Vemos maridos e esposas que não se apoiam, não se unem, não se incentivam, não induzem um ao outro a melhorar, a crescer, a caminhar, a fazer melhor, não se animam, e muitas vezes fazem até o contrário. Sabe, irmãos, uma vida em família, ela vai sempre exigir, não apenas compartilhar vitórias e alegrias, mas as lutas, dores e ansiedades também. Muitas vezes os fracassos e derrotas terão que ser assumidos pela família, para o bem da própria família. Como está o seu casamento? Nessa abertura do mês da família na igreja, como está o seu casamento? E não precisa responder, porque você sabe como está, seu cônjuge sabe como está, e principalmente Deus sabe como está. Mas é sempre tempo de repensar aquilo que está acontecendo e o que pode acontecer. E finalmente, uma última área que foi afetada na vida e na família de Jó foram os amigos. Que coisa interessante, os amigos, os próprios amigos, aqueles que se achegaram para perto de Jó, que chegaram para o apoiarem. Veja o capítulo 2, versos 11 a 13. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar: Elifaz o temanita, Bildade o suíta, Zofar o naamatita, e combinaram, note bem o verbo, combinaram, condoer-se dele para o consolarem, partilhar a dor e o sofrimento do amigo. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. O estado de Jó era deplorável na sua enfermidade. E levantaram sua voz e choraram, e rasgaram cada um seu manto sobre suas cabeças, e lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que sua dor era muito grande. Esses amigos que vieram de longe, condoeram-se dele, combinaram: olha, vamos estar com ele, vamos ter piedade do nosso amigo, vamos apoiá-lo. Ficaram com ele, em silêncio, respeitando a sua dor e o seu luto. Contudo, esses amigos, que inicialmente foram bons, viajaram, choraram com Jó, ficaram calados 7 dias, depois se tornaram verdadeiros acusadores. Lá no final, eles vão começar a afirmar que a culpa de tudo isso era de Jó. Veja bem, a inversão da coisa. A culpa era de Jó, talvez por causa de algum pecado, e por isso a família estava destruída. Os seus amigos, até então amigos, agora são seus acusadores. Perceberam, irmãos, a família tão estruturada no início, com tantos bens patrimoniais, com a posse patrimonial, com tudo em ordem, os filhos festejando com alegria,
De repente, a tsunami vem e muda todo o quadro daquela família. Se nós parássemos aqui, nesse comentário, nessa reflexão, nós diríamos o seguinte: realmente não tem jeito para Jó. Não tem jeito, os amigos estão certos. Não tem jeito para Jó. Não tinha nada mais para piorar. Não, ele havia chegado ao que a gente chama de fundo do poço. Não tinha mais o que perder. E muitas vezes, irmãos, é isso que algumas famílias fazem e dizem: não tem mais jeito. Aqui encerra-se nosso compromisso familiar. E talvez, pode ser, que algumas famílias nesta noite, nesses dias, estejam vivendo situação como esta, com alguma área importante da família sendo afetada, mas precisando de verdadeira transformação. Talvez seja na área financeira, na área dos filhos, na saúde, no próprio casamento, nos laços de amizade. Pode ser que a situação pareça tão ruim e tão caótica que não há mais nada o que fazer. Mas sabe, eu quero dizer para o irmão e para a irmã nessa noite, para cada família que está participando da abertura do mês da família nesta noite, eu quero dizer que há jeito sim, pois, como eu afirmei no início dessa palavra, Deus restaura a família. E não falo isso porque eu acho isso, mas porque a palavra de Deus nos diz. E eu quero então concluir, querido irmão e irmã, esta reflexão, mostrando como Deus restaurou a família de Jó. O exemplo então é Jó e a sua família. Deus transformou a vida de Jó e restaurou a família de Jó. Que coisa interessante. Lá no capítulo 42 então, que fecha o livro de Jó, queria chamar a sua atenção para breves colocações sobre como Deus restaura a família. Capítulo 42, versos 10 a 12, diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo o que Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os que antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Restauração financeira. Aqui é o que nós vemos. Deus restaurou o patrimônio, a vida financeira, a área financeira. Deus resolveu aquilo que era uma marca doída na vida de Jó. Um homem que era rico e se tornou pobre. Interessante que os filhos perdidos de Jó, que Jó perdeu, também houve restauração. Versículo 13. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Olha que Deus trazendo de volta os filhos de Jó. O casamento de Jó também foi restaurado, por isso ele teve mais filhos com a mesma esposa. Nos mostra que o casamento foi restaurado. Os versos 16 e 17 nos mostram que Jó teve a saúde restaurada. Veja bem, e depois disto viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Até a 4ª geração. Então, olha aqui que informação interessante. Morreu Jó velho e farto de anos. Eu acho interessante como que esse livro termina. Morreu Jó velho. Um homem que esteve doente para morrer pela doença, morre de velho. Morreu na velhice. Que coisa interessante. Morreu de velho, mais de 140 anos. Deus pode restaurar sua saúde debilitada, seus filhos talvez meio que perdidos, suas finanças meio que perdidas. Mas Deus restaurou também os amigos de Jó. Os amigos de Jó. Verso 7. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras,
O Senhor disse a Elifaz o temanita: minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falasses de mim o que era reto como o meu servo Jó. Toma, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e vá até o meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto como a meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, Bildade o suíta, Zofar o namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Deus restaurou os amigos também. Enfim, concluindo, irmãos queridos, Deus restaura a família, por mais destroçada que ela esteja, por mais abalada que ela esteja, Deus restaura a família. Pode ser que nessa noite, o que a sua família mais precise é de restauração, que começa por um coração restaurado. Jó não perdeu a fé em nenhum momento, ele confiou plenamente em Deus em todos os instantes, e Deus o honrou de modo especial, restaurando a sua família de modo especial. Deus hoje, irmão e irmã, pode restaurar aquilo que está rompido na relação familiar, aquilo que tem sido a dificuldade do seu dia a dia na família. Basta que você, assim como Jó, creia que Ele pode, peça a Ele para fazer, submeta-se a Ele para fazer, e não tenho dúvida alguma, Deus vai fazer. A minha súplica para cada família da Igreja Batista Lírio dos Vales e do querido, amado pastor Ebenezer e sua bela família é que Deus possa honrá-los a cada dia, que esse mês da família seja um mês que marque história em cada vida e em cada família aí da sua igreja, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Se o inimigo te vem acusar com teus pecados, te quer condenar, vem tomar toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou o perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai, 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 e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Não peques mais, consagra a tua vida nas mãos de Jesus. Oh, oh, oh. Vem, 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 receba a paz, receba a paz, em nome do Pai. E não peques mais. Será angústia ou tribulação, perigo, fome ou perseguição, quem te irá separar do amor de Jesus, irmã? Pois você é mais que um vencedor, e ninguém vai te tirar desse amor. Vai, 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 e não peques mais. Vamos
Vamos juntos então. Vai, não peques mais. Vai, vai, vai. E não peques mais. Não peques mais. Consagra tua vida nas mãos de Jesus. Oh, 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 oh. Vem, 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 receba a paz, receba a paz, em nome do Pai. E não peques mais. Vamos a última vez, vai, não peques mais. Oh, vai, 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 e não peques mais, não peques mais, consagra tua vida, oh, aleluia, nas mãos de Jesus, oh, oh, oh. Receba a paz, receba a paz, em nome do Pai. E não peques mais. Senhor, tu és onipotente, pois tu podes tudo e não há nada impossível para ti. Senhor, tu és onisciente, pois